Eu sei que você cresceu ouvindo que o café da manhã é a refeição mais importante do seu dia. Mas a verdade é que na realidade brasileira as coisas são um pouquinho diferentes. A gente sempre guardou espaço no estômago para o almoço. Assim como hoje, no Brasil Império, a sua realidade econômica também ditava o que entrava no seu prato. Mas além disso, podia ditar o que você gostaria que as pessoas vissem que você estava comendo. Ou com o que você gostaria que o seu almoço se parecesse. Hoje, a gente vai reproduzir 3 tipos de almoços diferentes. O primeiro, da população que na época era escravizada. O segundo, o almoço do trabalhador livre, que tinham acesso um pouco maior a uma variedade de ingredientes. E o terceiro e último almoço é um prato que simbolizava a elite da época, que na época estava muito preocupada em comer como os europeus, e não como brasileiros. Uma refeição diária de um escravizado na época era basicamente feita com o propósito de subsistência. Você percebe que a quantidade de proteína que era consumida era completamente desnivelada e discrepante com o que se precisava consumir, né? A gente fala muito sobre proteína hoje em dia. Nessa época, eles mal conseguiam ter uma variedade nutricional para poder realizar a atividade que eles realizavam. Então, esse prato ele vai ser composto por 3 elementos só. Feijão, com um caldo relativamente ralo, pela questão do tempo do cozimento mesmo, e pela falta de acesso a uma gordura para dar um sabor, e a farinha de mandioca. Pensa que aqui a farinha de mandioca ela não é o complemento da farofa que a gente coloca em cima do arroz do feijão. Ela, junto com o feijão, vai ser o alimento. A nossa proteína que eu vou usar, peixe seco, é só para dar uma pequena variedade. E ainda assim não era algo que eles tinham sempre, tá? Dependia muito de sazonalidade e também da disponibilidade do que era produzido de onde eles trabalhavam. Então, às vezes algum engenho produzia algum tipo de proteína, era perto de uma região litorânea, ou talvez perto de um rio. Tinha acesso, às vezes, a peixe seco, ou um pouquinho de carne seca de baixa qualidade. Tá? Então aqui nesse caso a gente vai usar o peixe. De acordo com o relato de Fabião das Queimadas, no livro História da Alimentação no Brasil, abre aspas, o prato de resistência era o feijão, cozido com carne seca, servido com bem farinha, machucado à mão. Vocês podem ver que aqui eu estou usando uma manjubinha salgada, tá? É um peixe gostoso, um peixe que eu gosto de comer manjubinha, especialmente frita com uma cerveja. Só que aqui a gente vai fazer um cozimento dele muito simples. Eu vou dar uma pequena lavada nele, 2 ou 3 vezes só, para tirar um pouco do sal. E eu vou dar uma refogada na panela com nada de gordura. Vou começar aqui primeiro dando uma lavada no feijão. Eu deixei ele de molho por pouco tempo. Mas o ideal é que você deixe ele de molho por um pouco mais tempo do que eu deixei, assim, né? Para você fazer um feijão hoje em dia, um feijão moderno, assim, nos tempos atuais, você vai deixar de molho ele por 12 horas. E o cozimento que eu vou fazer aqui, ele é para ser muito simples. Ao contrário da gente que refoga o feijão com alho, com bacon e várias outras coisas, nessa época, infelizmente, a comida era muito mais subsistência do que prazer, sabe? Eles tinham acesso a poucas coisas, a poucos nutrientes e principalmente pouca proteína e muito carboidrato. E esse é só um dos poucos pontos que a gente pode apontar aí, né, de absurdos que eram cometidos na época, tá? Mas aqui eu vou usar um feijão preto mesmo, um feijão preto comum, e eu vou cozinhar ele só em água e sal, sem mais nada. Eu vou dar uma provada no feijão, porque, como vocês sabem, panela de pressão é uma invenção moderna, né? E não tinha panela de pressão na época. E, cara, hoje em dia, me diz aí, quando foi a última vez que você fez feijão sem ser na panela de pressão? É algo bem difícil, bem raro. Fazia muito tempo que eu não fazia. Então, vamos ver como é que tá, se tá o dente, se não tá, já tá macio o suficiente. Eu coloquei ele em fogo baixo, pro fogo tá bem baixinho, mas ele tá com uma fervura bem constante. Então eu tive que adicionar um pouco de água, como vocês puderam ver. Mas eu quero só provar aqui a textura. Ele tá com cara que ainda tá relativamente duro, né? Mas vamos ver aqui, deixa eu provar. Não tá duro, mas ele ainda tá bem resistente. Então eu diria que eu vou deixar ele mais uns 40 minutos, 1 hora ainda. Então, paciência.
Tá, vamos ver agora o feijão. Desde aquela hora eu já coloquei mais água, já ficou por aproximadamente mais uns 40 minutos. Vocês podem ver aqui, né? Vamos dar uma provada. Tá pronto. Chave. Bom, primeiro prato finalizado. E assim, a gente pode ver que ele é muito simples, tá? O peixe salgado, ele vem aqui para dar um pouquinho de proteína, assim. Claro que o feijão já tem uma base proteica legal, mas perceba como é uma refeição bem simples, feita em grande quantidade, com poucos utensílios, né? Aqui eu acabei usando um fogão elétrico, mas a gente pode ter certeza que um fogão a lenha era feito para muitas pessoas, uma grande quantidade de feijão. E, cara, o peixe salgado atrai muita mosca, sério. Na hora que eu coloquei isso aqui no fogo, subiu um cheiro que empesteou a minha cozinha. Então, a gente já pode imaginar como que deveria ser comer o peixe seco, assim, num ambiente muito quente, devia ter bastante perturbação. Mas, vamos lá, vamos provar. Vou começar provando só o feijão com a farinha, que aí já não tem muito segredo, né, pessoal? A gente faz uma maçaroca aqui, e isso aqui vai trazer uma sustância, né? Vai encher o estômago, não vai nutrir, infelizmente. Eu vou até colocar um pouco mais de caldo. E a ideia é que seja um caldo bem ralo mesmo, né? Pela falta do acesso à gordura. Hoje a gente usa muito método de engrossar feijão, colocando gordura e tudo mais. Nesse contexto a gente tem que optar por algo mais simples, algo mais básico, porque era o que tinha acesso na época. Vamos ver. Exatamente o que se espera. O peixe ele é bem salgado, tá? É bem salgado. O feijão não tem nada de especial. Esse é o ponto. Cara, você come desse aqui, sua barriga tá estufada. Estufadíssima. Comida e prazer era algo dissociado para os povos vindos de África no contexto de escravidão, né? Eles vêm de um background de uma cultura muito rica, de uma gastronomia muito rica, com muitos ingredientes, muito modos de preparo. E aqui, pela limitação do acesso aos ingredientes, era muitas vezes o que se consumia no dia a dia. Só de pensar é complicado, tá? E é muito importante a gente não glamorizar, tá? Não tô fazendo isso aqui pra fazer roleplay, nada do tipo. Isso é pra gente olhar pra história através de uma outra perspectiva, né? A gente vê muito relato sobre condições de trabalho, condições de vida, de saúde. E a alimentação, a gente tem a oportunidade de provar de fato da maneira como era consumido, né? Então assim, tá aí. Prato número 1, concluído. Para esse próximo prato, o prato do trabalhador livre, a gente vai usar uma base um pouco parecida com a do prato anterior, com alguns poréns. A gente vai adicionar mais ingredientes e vai fazer uma refeição um pouco mais completa. Nesse caso, eu vou pegar o mesmo feijão que já está pronto e eu vou dar uma turbinada nele com barriga de porco, tá? Com panceta salgada. Eu dei uma salgada aqui prévia nela, ela ficou um tempinho aqui curando. Historicamente falando, seria utilizada uma panceta mesmo, já curada. Só que eu não quero usar bacon aqui, porque o bacon ele tem todo um processo de defumação e de aditivo de vários químicos. E aqui a gente tem diretamente a barriga do porco com sal. Somente isso. Vou dar uma refogada nela, turbinar esse feijão e elaborar o nosso segundo prato. Apesar dos ingredientes serem parecidos, o trabalhador livre tinha um acesso um pouco maior a alguns insumos. A gente já começa a ver ali no século XIX a presença do arroz. Você pode ver que aqui eu estou usando um arroz integral, tá? O arroz branco, como a gente conhece hoje, polidinho, bonitinho, ele é uma invenção um pouco mais moderna, porque ele nada mais é do que esse grão de arroz integral que a gente conhece, só que refinado. E o processo de refinar não era muito comum no Brasil. Então eu vou cozinhar um arroz aqui, coisa muito simples,
sem alho, sem cebola, só um pouco de sal e um pouco de água, para ele servir muito mais como um acompanhamento que como a base do prato. Porque como a gente já sabe, a base desses pratos de ambas as classes sociais dessa época era a mandioca, a farinha de mandioca principalmente. Esse prato é o mais parecido com a base da alimentação brasileira hoje em dia. Inclusive, você vai ver que tem elementos aqui que são muito guiados pelo que a gente tem como guia alimentar brasileiro. Então, a gente vai ter arroz, a gente vai ter feijão, a gente vai ter uma proteína, que no caso vai ser a carne seca, e a gente vai ter um acompanhamento de uma verdura, um legume. E aqui eu vou usar a couve, que a gente come até hoje em dia. Então, esse prato ele parece muito com o PF do nosso dia a dia que a gente come toda semana aí. Finalmente, nossa senhora, uma trabalheira danada, mas tá finalizado o nosso segundo prato. Vamos lá? Itadakimasu. Provar um pouco primeiro do nosso feijão com a farinha, que agora o feijão tá diferente, né? A gente tem bem mais aquele sabor da gordura do porco que faltava no primeiro prato, né? Percebe que aqui ele tem muito mais presença de sabor, sabe? O sabor da gordura do porco é um sabor muito completo, assim. Tem bastante umami, ele tem essa coisa mais da untuosidade na boca por conta da quantidade de gordura dele que é alta, né? E o feijão com a farinha, como sempre, fazendo o clássico, né? Aquela argamassazinha. Da hora. Ó, dessa vez, ao invés do peixe, a gente optou pela carne seca, tá? Com cebola, eu coloquei um pouco de cebola junto para dar um saborzinho. É muito evidente como tem uma discrepância, né? Entre quem tinha a possibilidade de ter um acesso aos ingredientes, por mais que fossem limitados, tá? Alguma época ia ter mais abóbora, outra época ia ter mais quiabo, outra época ia ter mais couve, no litoral ia ter mais peixe, aqui pro interior ia ter mais carne, mais porco, tá? Mas aqui já pode ver uma diferença muito grande, né? De acesso mesmo a insumos, assim. Tá muito gostoso. Vamos provar a couve agora? Tá crocante, tá fresca, temperada na medida certa. Mas, e o terceiro prato? Quero que vocês separem o contraste entre os dois primeiros pratos que a gente reproduziu pro nosso terceiro. O terceiro ele tem uma diferença muito significativa, que ele foge do comum. E eu escolhi ele justamente porque ele, comparado com os outros dois, ele não tem nada a ver. É diferente, não vai ser ruim, tenho certeza, mas chega mais. Agora para o nosso almoço da elite da época, a gente vai fazer uma receita que retrata muito bem como que essas pessoas estavam querendo ser vistas naquele momento. A gente vivia um momento no Brasil que essa elite do nosso país visava muito viver exatamente como os europeus viviam, né? Eles queriam criar essa distinção entre eles e o resto do povo. E o resto do povo comia com os ingredientes que eram presentes no Brasil. Já eles não. Faziam vários malabarismos para adaptar a culinária brasileira, fazer com que ela se tornasse cada vez mais parecida com uma culinária europeia. E a gente vai fazer então, por incrível que pareça, uma sopa. E uma sopa não de qualquer coisa. Uma sopa de maçã.
A realidade é que essa maçã aqui é a maçã Fuji, e essa maçã não é daquela época, tá? Mas, nesse mesmo livro, no Manual do Cozinheiro Imperial, tem uma receita muito curiosa chamada sopa de peros camões. Peros camões nada mais é do que uma espécie de maçã que é cultivada até hoje em Portugal e que eles tentaram trazer para o Brasil nessa época. Como eu falei, tentando ter uma vida europeia em território brasileiro, o que não faz sentido nenhum, né? Mas essa variedade de maçã, ela simboliza muito bem essa tentativa de distinção do paladar deles para o paladar do povo. Porque essa receita tem muita técnica europeia e também essa coisa de misturar o doce com o salgado não era uma coisa que o povo estava acostumado a fazer aqui, que o trabalhador estava acostumado a fazer. Essa sopa, ela tem como princípio um assado. E esse assado que a gente vai fazer é um assado de alcatra. E aqui é um dos pontos principais. Por quê? A alcatra, a gente está vendo que é uma carne fresca. E o acesso à carne fresca nessa época era muito complicado. Eu usei peixe seco e carne seca. O que simboliza que ter isso aqui era muito mais do que comer, era um símbolo de status. Então a gente vai primeiro assar essa peça de alcatra, com um pouco de cebola e vinho tinto e sal, nada demais também. Depois, com o que sobrar do líquido desse assado, naquela forma, nós vamos cortar essas maçãs e cozinhar elas, fazendo um ensopado e botando um pouquinho mais de caldo se for preciso. E a gente vai servir isso aqui tudo junto. Por incrível que pareça, sim, comer sopa na hora do almoço é estranho, mas também é estranho tentar pagar de europeu morando no Brasil, né? Mas era o que acontecia na época e acontece até hoje, né? Vamos combinar. Então bora fazer. Aqui eu basicamente besuntei essa alcatra com banha de porco. A receita original pede para que você envolva ela com toucinho e que ela seja feita, na verdade, numa panela de barro fechada no forno. Não tenho essa estrutura para fazer isso, então eu resolvi fazer dessa forma. Está levemente adaptado, mas é só a forma do assado que está um pouco diferente, porque a receita da sopa em si vai ser igual. E essa sopa é curiosa porque ela parte primeiro de um assado para depois, com os restos do assado, virar uma sopa e a carne vira um complemento, e não a base principal do prato. É um pouco diferente a lógica, então me permite dar uma viajada um pouquinho aqui, tá? Eu vou abrir esse vinho. Historicamente, utilizava-se vinho português e um vinho português seco, tá? Não precisava ser nada demais, assim, nada muito... Óbvio que na época era extravagante, né? Mas pra gente, hoje em dia, não precisa ser tão bizarramente chique. Eu não peguei vinho português, porque não vai fazer diferença nenhuma para nossa receita. É só um vinho tinto seco mesmo, não precisa pegar nada demais. Eu peguei um que tava com preço bom no mercado e essa aqui é a verdade, tá bom? Esse aqui eu acho que ele é... Deixa eu ver... Ele é brasileiro, é um vinho brasileiro. Tá ótimo, tá? Porque a gente quer fazer, tá mais do que perfeito. Então vamos abrir esse vinho aqui. E a receita original, ela pede que fique no forno fechado, ainda tampado com massa, sabe? Por mais de 6 horas. Na verdade, de 5 a 6 horas. Para otimizar um pouco, eu vou fazer no forno, tá? Mas se a gente for seguir exatamente a risca, seria feito numa panela de barro no próprio fogo mesmo, tá? Num fogão a lenha, né? Quem sabe no futuro, marcas, chama nós aí que eu aceito umas panelas de barro. Perceba que não quero dourar essa carne antes, não. Eu vou já logo tacar o vinho nela. Ele fala na receita 1/4. 1/4 é uma medida que a gente não usa mais hoje em dia. Então, vamos fazer o quê? Vamos no olho, obviamente, né?
tempo também eu dei uma tostada nos pedaços de pão, e aí a ideia é que nessa época era muito comum fazer isso. Pegar uma sopa que é um pouco mais rala e jogar por cima do pão. O pão dá consistência para a sopa, né? Transforma isso numa coisa um pouco mais grossa, que enche um pouco mais. Eu acabei de colocar, coloquei faz uns 5 minutos a maçã aqui para cozinhar, junto com aquele caldo do nosso assado, tá? Eu adicionei mais um pouquinho de vinagre de vinho tinto, eu achei que ia ficar bom, e corrigi um pouquinho do sal. Quando eu cozinhar um pouco mais a maçã, eu vou voltar a provar o sal para ver como é que vai estar. Mas tem algumas coisas para compartilhar com vocês. A primeira é que eu tenho uma leve desconfiança de que durante o processo de assar a nossa alcatra, ficou um rasguinho naquele alumínio. Por quê? Quando eu fui tirar, estava bem seco, tá? A ideia dessa alcatra é que ela não fique com ponto rosado, ela não é um roast beef, propriamente dito. Porém, eu acho que não era para ter ficado desse jeito. Então eu tentei dar eu fiz um migué, né? Eu coloquei mais um pouco de vinho tinto, corrigi um pouquinho do sal, coloquei mais um pouco de gordura, voltei pro forno para ele soltar esse fundinho da panela com um pouco mais de líquido. E aí sim eu voltei isso aqui para nossa panela com os peros, que na verdade são maçãs, tá bom? Então eu vou deixar ele cozinhar mais um pouquinho aqui e depois a gente volta para finalizar o prato. Ingrata, porque me foges? Porque me fazes sofrer? Ingrata, porque me foges? Porque me fazes sofrer? Bora provar, finalmente, a nossa sopa de peru Camões. A receita instrui a gente a colocar uns pedaços de limão. Eu coloquei limão Tahiti, mesmo que é o que tinha aqui em casa, para facilitar. Vou dar uma espremida aqui, tá? E vamos provar. Primeiro só o caldo, vamos ver. Primeira coisa, os sabores não tem nada a ver com o que a gente tinha visto nos outros pratos, tá? Vou provar com a maçã aqui, vamos ver. É bom. Sabor agridoce, complexidade de sabor. É uma coisa que a gente começa a ver a partir do segundo prato um pouco mais de complexidade dos sabores, de contraste, em textura, né? Mas o que a gente tem aqui é o perfeito exemplo da cozinha europeia na época, né? Então, uso de frutas em pratos salgados, pratos assados com cozimento bem mais lento. A carne ficou bem macia, apesar de ter tido alguns contratempos, né? Deu certo, ela faz sentido no contexto inteiro do prato. O pão, ele realmente dá uma... Ele absorve todo o sabor. E me lembrou um pouco um prato que eu fiz recentemente no meu Instagram, no meu TikTok, que foi um ensopado de coelho que eu fiz no livro de receitas do Senhor dos Anéis. É um retrato muito claro das diferenças econômicas dessa época e que infelizmente se estendem até hoje, né? A gente acaba tendo no dia a dia um almoço parecido com o segundo, e uma vez ou outra a gente tem uma coisa um pouco mais diferente. E é claro, né? Século XXI, as coisas mudaram muito, o contexto histórico é completamente diferente, nossa realidade material é completamente diferente. É difícil de comparar de forma direta, mas a gente já consegue ver o início de como as coisas eram lá atrás. Enquanto tem uns que vão almoçar poke na Faria Lima, outros comem o PF do dia a dia na marmita.